Fala pessoal, mais uma vez estamos juntos para mais uma aulinha de conhecimentos bancários, dando continuidade aqui ainda falando sobre as entidades supervisoras. Veja aqui o que nós temos, olha só. As entidades supervisoras, que já estudamos todas elas, tá? Portanto, além de exercerem a fiscalização, também são chamadas de executoras. Existem porque executam políticas e regras emanadas, ou seja, advindas dos normatizadores, que nós já vimos. Fazem isso determinando detalhes a serão observados pelos operadores e, é claro, garantindo que esses detalhes sejam cumpridos. Em caso negativo, podem se valer de meios coercitivos, como, por exemplo, processos administrativos sancionadores. Então, nós sabemos que os supervisores vão fiscalizar e também vão executar para fazer valer aquilo que os normatizadores determinaram, ok? E, claro, nós lembramos também que os supervisores podem se valer de meios coercitivos para fazer efetivamente valer aquilo que for determinado pelos normativos. Bom, isso acontece aplicando punição por meio de processo administrativo sancionador. Beleza, dito isso, o Banco Central do Brasil, por exemplo, elabora suas próprias resoluções. São as chamadas, circulares. Antes, aliás, chamadas circulares. Agora é resolução mesmo, assim como faz o Conselho Monetário Nacional, tá bom? Faz como, professor? Detalha, ele explica, ele desmiuça, ele pormenoriza as resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou atuando de acordo com os poderes por estas cedidos. Então, os supervisores também podem receber atribuições dos normatizadores, tá bom? Não há problema nenhum. Lembrando que ambos atuam elaborando atos normativos chamados de resoluções. Conselho Monetário Nacional, Conselho de Seguros Privados, Conselho de Previdência Complementar fechada, eles, conselhos, sempre atuam em elaboração de resoluções. E também os supervisores também poderão elaborar resoluções e, inclusive, aplicar punições, sempre que houver o descumprimento daquilo que fora, repito, determinado pelos normatizadores. Adiante, a gente observa que o nome executor, olha isso, observe comigo aqui, ó, também é aplicado para se referir a algumas instituições especiais. Claro que nós vamos começar o estudo dos operadores, mas é importante que a gente entenda isso. Isso aqui também é bem recorrente nas provas. Essas instituições especiais do Sistema Financeiro Nacional, que atuam de forma diferente das demais, assumindo a responsabilidade de papéis próprios. Por exemplo, o Banco do Brasil, não mais o Banco Central, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o principal executor das políticas de crédito rural e industrial do governo. Então, além de ser considerada um banco comercial, nós vamos ver características de todas essas instituições, o Banco do Brasil ele vai ser um grande executor da política de crédito rural e industrial do governo, ok? Então, ele, além de ser uma instituição financeira, um operador financeiro, ele vai ter essa incumbência de executar a política pública de crédito rural e industrial. Outro exemplo que a gente pode citar aqui é o BNDES. Olha só, o Banco Nacional do Desenvolvimento Social e Econômico. Ele é um executor da Política Nacional do Desenvolvimento Econômico, como financiador a longo prazo de todos os segmentos da economia brasileira. Então, o BNDES também tem esse papel de executar a Política Nacional do Desenvolvimento Econômico. Também vai ser um operador, faz parte do Sistema Financeiro Nacional, é um banco como qualquer outro, mas ele tem também essa incumbência, pelo fato de ser um banco público, também tem essa incumbência, tá? Outro também, a Caixa Econômica Federal, além de ser um operador, ela também vai fazer a execução, ela vai executar a política habitacional e saneamento do governo federal. Nos respectivos papéis, essas instituições também estabelecem regras e fiscalizam os demais operadores do Sistema Financeiro Nacional e os usuários das modalidades de crédito, além deles mesmos, além de eles mesmos operarem. Então, claro, o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica Federal são executores do Sistema Financeiro Nacional, assim como acontece com os supervisores. Eles também, claro, embora estejam lá embaixo, como operadores, eles são operadores do Sistema Financeiro Nacional, mas também eles têm essa incumbência especial. Tanto é que aqui nós chamamos de instituições especiais. É um operador com finalidades precípuas. Já vimos
Banco do Brasil, execução da política de crédito rural e industrial. O BNDES, executor da Política Nacional de Desenvolvimento Econômico. E Caixa Econômica Federal, além de ser um operador atuando como um banco comercial, também pode estar realizando, né, a execução, vai estar realizando a execução da política de saneamento e de habitação do governo. Beleza? Tranquilo? Nós vamos agora ver os operadores comuns, os operadores que estão na base da nossa pirâmide, tá? Os operadores são aqueles que têm uma ligação direta com os superavitários e deficitários, como nós vimos nas aulas anteriores. Quando a gente fala de operadores, eu estou falando exatamente daquelas entidades, né, entidades que executam tudo aquilo que os supervisores e que os normatizadores determinam. Então vamos lá. Como você verá adiante, eles também são operadores comuns do sistema. Mas antes de seguirmos para os operadores, antes de tratarmos efetivamente dos operadores, tá? Saiba que as entidades normativas que nós já estudamos e as supervisoras, em conjunto, formam o que chamamos de subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Essa expressão já caiu em prova, inclusive eu até acentuei para vocês, coloquei para vocês no começo lá do nosso estudo do Sistema Financeiro Nacional. Falei para vocês que as entidades normativas e as entidades e órgãos supervisores são o que chamamos de subsistema do Sistema Financeiro Nacional. Ok? Então nós temos o subsistema, normatizadores e os supervisores, e a base, que são os operadores, que nós vamos conversar a partir de agora. Operadores do Sistema Financeiro Nacional. Quem são eles? São instituições que lidam diretamente com o público, ofertando produtos e prestando serviços financeiros. Em quais mercados? Em todos os mercados que estão, né, dentro, pulverizados do Sistema Financeiro Nacional. Repito, mercado de monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio, mercado de capitais, mercado de seguros privados e o mercado lá de previdência complementar fechada. Ok? Então esses mercados, eles serão, irão prestar serviço, existe a prestação de serviço ou produtos, ok, pelos operadores. Então a gente tem que lembrar que os operadores são aqueles que estão na base, repito, da pirâmide. Os operadores são aqueles que lidam diretamente com o público. E quando nós falamos de público aqui, eu preciso que vocês relembrem, né? Eu estou falando dos superavitários, tá? E dos deficitários. Superavitários e os deficitários. Tudo bem, pessoal? Instituições financeiras, o que significa essa expressão instituição financeira? Que, claro, são operadores do Sistema Financeiro Nacional. São aquelas que atuam no mercado financeiro, em atividades de intermediação financeira. Para ser considerada instituição financeira, portanto, a entidade deve intermediar, ou seja, captar e aplicar, custodiar recursos financeiros, ou seja, lembra que eu falei para vocês? Guardar recursos financeiros próprios ou de terceiros. Então, por exemplo, um banco, imagine aí o Banco do Brasil. O Banco do Brasil que recebe depósitos à vista, o Banco do Brasil que faz essa captação de recursos, por exemplo, depósitos à vista, os bancos comerciais é que podem fazer isso, tá? Então veja que o Banco do Brasil, ele pode muito bem captar recursos e aplicar esses recursos, inclusive, né, repassando para terceiros, tendo a sua rentabilidade consubstanciada em juros e comissões. Então o banco ele pode receber dinheiros dos superavitários e repassar valores para os deficitários, quem precisa em uma operação, por exemplo, de crédito. Então, além de captar, de aplicar, as instituições financeiras, como na sua atuação de intermediação, ela também pode custodiar, ou seja, guardar recursos financeiros, que podem ser próprios da instituição financeira ou até mesmo de terceiros. Então, falou em instituição financeira, é só lembrar que é aquela que faz a intermediação entre superavitários e deficitários. Então, entre esses dois aqui, tem que ter uma instituição financeira, em que ela pode realizar, basicamente, as operações de captação, as operações de aplicação e as operações de custódia. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, essa ligação entre superavitários e deficitários e vice-versa, ela vai ter que ser intermediada por uma instituição financeira. Contudo, nem todas as instituições supervisionadas e autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
são instituições financeiras. Por exemplo, as administradoras de consórcio, instituições de pagamento, não são instituições financeiras, mas atuam sob a supervisão do Banco Central do Brasil. Cuidado, pessoal, que existe uma máxima que se você já tem ela, nós vamos quebrar. Não é porque aquela instituição está sob a supervisão do Banco Central do Brasil que necessariamente ela é uma instituição financeira. Tá bom? Porque para ser instituição financeira tem que fazer a intermediação entre superavitários e deficitários. Lembrando desse detalhe, você consegue visualizar que, por exemplo, uma mera instituição de pagamento, ela não tem esse poder de fazer a intermediação entre essas duas figuras, entre o superavitário e o deficitário. Por isso é que ela não é uma instituição financeira. Mas, contudo, a instituição de pagamento, ela está sujeita à supervisão do Banco Central do Brasil, está sujeita à normatização do Conselho Monetário Nacional, tá? Então, guarde isso, nem todas as instituições supervisionadas e autorizadas pelo Banco Central são instituições financeiras. Se a tua prova estiver dizendo que todas as instituições supervisionadas e autorizadas pelo Banco Central são necessariamente instituições financeiras. Não, porque para ser, repito, instituição financeira, tem que fazer o elo de ligação entre superavitário e deficitário. Beleza? Beleza, professor. Vamos que vamos. Instituições operadoras. Olha aí, ó, as instituições operadoras formam o chamado subsistema de intermediação. Guarde isso. Instituições operadoras formam o chamado subsistema de intermediação do sistema financeiro nacional, e a gente vai falar das principais. Bancos comerciais. Então vamos lá. Bancos comerciais. Banco comercial, eu vou falar para você o que caracteriza um banco comercial, porque eu tenho, dentre as instituições financeiras, dentro dos operadores do sistema financeiro nacional, também chamado de subsistema de operadores, tá certo? Esse subsistema de operadores são aqueles que estão na base, aqueles que recebem a supervisão daqueles que têm a finalidade de realizar a supervisão. Banco Central do Brasil, as superintendências, tá? Então, eu tenho várias tipologias de instituições, classificação de instituições que são operadores. Eu vou começar a tratar aqui do banco comercial. O que caracteriza um banco comercial? Veja aqui, ó. Quando a gente fala de banco comercial, deixa eu pegar aqui, quando a gente fala de banco comercial, a gente tem que lembrar de algumas características que o remontam. São instituições financeiras que atuam na intermediação financeira, captando, ou seja, pegando emprestado recursos de agentes econômicos superavitários e emprestando, aplicando para agentes financeiros deficitários. Então aqui é aquela situação em que o banco, ele capta recurso, pegando emprestado, e ele também aplica emprestando para os deficitários. Então, quem tem muito, quer fazer investimento, vai fazer um CDB, por exemplo, CBD. O CDB é uma forma de captação de recursos dos bancos comerciais, que é o investimento. Então, o banco pega o seu dinheiro e ele pode ali estar fazendo operações para fazer rentabilidade naquele dinheiro. Não tem problema nenhum. Outro exemplo, os depósitos à vista. Pode sim, um banco comercial é caracterizado por fazer essa captação. Então, o que caracteriza um banco comercial? É fazer a captação desses recursos e também aplicações, ou seja, emprestando para eventuais agentes financeiros deficitários. Beleza? Beleza. Então tá aí, bancos comerciais, ou seja, os bancos comerciais pegam dinheiro de poupadores, pagando juros para eles e empresta para tomadores, cobrando juros maiores deles. É um dos poucos tipos de instituição financeira que pode captar depósitos à vista, que é o nome dado do ponto de vista do banco, para o dinheiro que você deposita na sua conta corrente. Então é o que chamamos de depósitos à vista. Sendo assim, as captações feitas constituem passivos, porque o banco contrai uma obrigação de pagar ao poupador determinada quantia em momento futuro. Então, cuidado, quando existe uma captação feita por uma instituição financeira, tá bom? Quando ela faz uma captação, aquilo não é ativo, é passivo, porque o banco tem o dever, tem a obrigação de devolver aquilo para você, tá bom? De maneira corrigida. Até mesmo uma simples operação de depósito em caderneta de poupança é uma operação de captação
em que vai constituir passivo para a instituição financeira, ok? Por quê? Por que passivo? Porque ela tem um dever de devolver, né, aquele valor. Enquanto os empréstimos que o banco, ó, os empréstimos que o banco concede, ou seja, os empréstimos que o banco faz para os deficitários, chamamos de ativos. Por quê? Porque quando ele empresta, ele passa a ter o direito de receber, né? O direito de o banco receber determinado quantia no futuro. Então vamos lá, é importante que a gente consigne isso. Ó. Apareceu na prova captação em atividades dos bancos comerciais. Captação nada mais é do que o dinheiro que o investidor superavitário está repassando para os bancos. Ora, nessa captação o banco passa a ter a obrigação de devolver esse dinheiro corrigido para o investidor. E aqui nós temos o que chamamos em uma operação de passivo, porque passa a ter uma obrigação. Agora, quando o banco, a instituição financeira, faz um empréstimo, ela está emprestando para dinheiro, para agora um deficitário, aí aqui nós temos, não mais a obrigação de pagar, mas o direito. O banco passa a ter o direito de receber, aqui eu vou chamar de um ativo. Tá? Então, em uma questão fechada, vocês podem se deparar com isso. As atividades de captação dos bancos comerciais constituem ativos. Olha, captação não é ativo, nós vimos que é passivo, porque tem a obrigação de devolver. As atividades de empréstimos ou aplicações, empréstimos, aí sim nós temos aqui ativo. Por quê? Porque quando o banco empresta, ele passa a ter direito ao recebimento. Quando o banco recebe, ele passa a ter o dever de repassar aquele valor, o dever de pagar o investidor. Então está aqui, é importante que a gente fixe esses temas aqui. Banco de investimentos. O que é um banco de investimentos? É um pouco diferente, pessoal. Banco de investimentos, o nome já está dizendo, ó, banco de investimentos, instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação societária em caráter temporário, de financiamento de atividade produtiva, suprimento de capital fixo de giro, de administração de recursos de terceiros. Quando eu falo em banco de investimento, você já lembra dos mercados de capitais. Eu estou falando de instituições financeiras especializadas nas operações de participação societária em caráter temporário. Quando aparece isso, você já tem que lembrar do mercado de ações. Ou seja, o fatiamento do direito do recebimento de eventuais dividendos e também perdas. Então, quando uma empresa ela abre o seu capital e abre a possibilidade da venda de ações, captando, isso vai ser feito através de um banco de investimentos. Legal? Dentro do mercado de capitais. Isso vai ser um banco de investimento. Diferente do banco comercial. O banco comercial faz a intermediação entre superavitário e deficitário. E o banco de investimento ele vai proporcionar as operações de participação societária em caráter temporário. Ou seja, compra e venda de ações em empresas que querem captar recursos e dividir prejuízos e também lucros. Quando você compra uma ação da Magalu, quando você compra uma ação da Coca-Cola, compra uma ação da empresa XY, não importa, você vai fazer isso através de um banco de investimentos. Beleza? Beleza. Bancos de desenvolvimento. Aqui tem uma particularidade, porque quando a gente fala dos bancos de desenvolvimento, eles são tipicamente instituídos no âmbito estaduais, no âmbito estadual. Então, quando eu falo em banco de desenvolvimento, eu estou falando de bancos que vão proporcionar o desenvolvimento econômico e social de um determinado estado. Então, Banco de Desenvolvimento do Estado do Ceará, Banco de Desenvolvimento do Estado do Alagoas, Banco de Desenvolvimento do Estado do Ceará. Então, os estados podem criar, instituir esses bancos, essas instituições financeiras, componentes do sistema financeiro nacional na função de operadores financeiros. E, claro, esses bancos, eles, por sua natureza, eles são instituídos pelo governo para fomentar, para incentivar o desenvolvimento econômico e social. Então, veja comigo aqui, ó.
são instituições financeiras controladas pelos bancos estaduais, pelos governos estaduais, olha aí, ó, que têm o objetivo e princípio de proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários para o financiamento a médio e a longo prazo de programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado. Tudo bem? Beleza? Então, eu vou fechar esse bloquinho nesse momento com vocês e já encontro vocês no nosso próximo bloco. Bons estudos, um forte abraço, até mais.